A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report aqui na BMC News. Hoje nós temos como convidados o Carlos Pereira, que é o CEO do Pacto Global do Brasil na ONU, a Jane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, e também nós temos o chairman do Grupo Boticário, Arthur Greenbaum. Hoje nós vamos falar sobre beleza, saúde e também meio ambiente, assuntos que aparentemente não têm nada a ver, mas vocês vão ver que eles acabam se complementando e até melhorando, digamos assim, a visão de um lado para o outro, como nós sempre fazemos aqui, essa interação entre os convidados. E eu queria começar pelo Arthur Greenbaum, que recentemente ele deixou a posição de CEO para a posição de presidente do conselho. Como é que foi a tua preparação psicológica para sair de uma posição na qual você tinha um controle total e teve que postar os olhos mais para o futuro? Como é que foi isso? Bom, foi uma excelente pergunta, Luiz. No fundo, não foi tão dolorido, porque quem fez essa proposta de mover a minha cadeira fui eu mesmo. Né? Eu que tomei a iniciativa de fazer, porque eu acredito muito em que nós precisamos modernizar as formas de gerir os negócios, modernizar a forma de gestão. E eu após 20 anos sentado na cadeira de CEO do grupo, né, ou seja, eu era fui nomeado vice-presidente executivo em 2002. Em 2007, oficialmente, a CEO e presidente do grupo. Achei que depois de 20 anos a gente precisava fazer uma mexida um pouco diferente. E aí ela foi, na verdade, fruto de uma outra modificação importante que eu fiz, a gente inverteu todo o modelo de negócio que a gente tinha, passamos de unidade de negócios para jornadas de parceiros e consumidores. E ao fazer tudo isso, eu achei que era um bom momento para fazer essa mexida também. Acho que a cadeira de CEO ela é bastante complexa e ela merece ser repensada. Então, eu aproveitei para fazer esse momento, então mexi minha cadeira, na verdade, para vice-presidente do conselho, né? O Miguel continua sendo o presidente do conselho, mas para mim já de uma forma de pensar um pouco mais consolidada do que eu teria que olhar para as questões mais voltadas ao longo prazo da organização. Então, eu deixo com o Fernando, que é o atual CEO, e está 24 anos comigo, então, a maior tranquilidade do mundo, e o time executivo eu tocar de 0 a 3, que eu brinco, né? Você tem que pegar os triênios, e eu faço a frente dos 3 aos 10 anos, né? Para puxar isso daí. Acho que o que pega, geralmente, nesse momento, é a questão de ego, né? Porque você, quando CEO, você resolve tudo, faz tudo. Mas como a gente tem um ego bem estabelecido, né? Ou seja, depois de muitos anos de análise, não foi tão difícil não fazer esse movimento, e o que é importante, acho que todos nós conseguimos ver ganhos. O management conseguiu ver ganhos, o conselho conseguiu ver ganhos, os acionistas conseguiram ver ganhos, a organização como um todo se sentiu, né, num primeiro momento um pouco mais apreensiva pela mudança, mas hoje totalmente confortável com o que a gente vem construindo. Porque muitas vezes a pessoa que sai da posição de CEO e vai para o conselho vira uma espécie de chairman executivo, como a gente estava falando antes, né? Como é que foi essa preparação específica para não se meter no dia a dia? Acho que aí tem que ser muito bem pensado do movimento que está sendo feito para não fazer pela metade. Porque antes de fazer esse movimento, eu tenho uma vantagem, eu sou acionista do negócio. Então, na verdade, né, não tem uma questão que, ao me mexer da cadeira, eu teria que sair da organização. Pelo contrário, eu estou lá junto com todo mundo, com o Miguel, todo mundo, para fazer a organização continuar crescendo e gerando oportunidade para as pessoas. Dentro desse modelo, eu poderia ter feito uma outra opção. Eu poderia ter continuado como CEO e ter feito uma cadeira de CEO, né, para alocar. Mas, de fundo, qual a vantagem de fazer isso? Aumentar, no nosso caso, mais um nível hierárquico para as pessoas, mais dificuldade para explicar. As pessoas não sabem nem para quem responder. Então, é mais fácil você fazer isso de uma forma clean, uma forma limpa, né? Coloca as funções corretas com as pessoas, dá clareza. E aí tem um policiamento muito grande, principalmente de quem está deixando a cadeira, porque 20 anos numa cadeira, né, vocês, né, atuam, é mais difícil de você abrir mão de algumas coisas, mas você tem que estar com a cabeça consciente disso e você saber que você mudou o seu papel. Então, eu participo de várias reuniões com os executivos, mas hoje eu não sento mais na ponta, eu sento do lado aqui. Por quê? Eu sou um ouvinte.
eu sou um ouvinte e um perguntador. E anoto muitas das minhas coisas para falar com o Fernando, que é o CEO, de como eu acho, né, dando alguma opinião que possa ser feita. Né? Eu tenho meu espaço onde eu trato dos meus temas, eu tenho outras funções, e aí não pode fazer com que a organização não entenda os papéis claros de cada um. Né? Sabendo que estamos todos para ajudar, para fazer, mas a agenda de cada um, o nível de decisão, a alçada tem que ser muito clara. E aí tem que, no primeiro momento, você ficar muito policiado por você mesmo para dizer, opa, não posso falar isso, não posso dizer aquilo, mas foi tranquilo, não tive tanto drama, não. Geri, como é que é a tua relação com o conselho? Você sente nos teus conselheiros essa mesma disposição que o Arthur tem em relação ao Boticário? Olha, minha relação com o conselho tem sido muito boa. Eu assumi como CEO em abril de 21. Já estava no Fleury há 22 anos, né? Comecei como médica, depois fui nos vários papéis executivos. Antes de assumir como CEO, eu estava como diretora executiva de negócios, então tinha uma interação com alguns membros do conselho, mas não era tão intensa. A partir do momento que você assume, você tem uma interação muito próxima com o presidente do conselho, demais membros e também com os comitês. A relação tem sido muito bacana. Claro que o nosso conselho é um conselho já maduro, com uma governança madura de muitos anos, então tem aquela interação no momento das reuniões de conselho, mas também em outros momentos nos diferentes comitês onde os temas são amadurecidos, são debatidos. Primeiro que o conselho tem uma visão muito clara sobre a visão de futuro da organização, e eu acho que esse é o grande papel como conselheiro, né? Olhar para o futuro e dar o suporte para o time executivo realmente executar aquele planejamento. Então essas interações são importantes nos diferentes ciclos, né? Discussão de planejamento estratégico, discussão do 5-year plan e depois a execução com, obviamente, os reportes periódicos, se aquele plano, os planos estratégicos estão em acompanhamento. A nossa vantagem, talvez, é que, primeiro, que o nosso conselho ele é um balanço interessante, né, entre os acionistas de referência médicos, o próprio Bradesco como acionista de referência. Agora que nós fizemos a combinação de negócios com o Pardini, também tem membros do Pardini, da família Pardini, como membros do conselho e também independentes. E esta combinação de conhecimento, olhando para o futuro e olhando para os desafios atuais do setor de saúde, ela tem sido fundamental para dar o suporte para o management e dar toda a autonomia para que a gente possa executar e fazer com que as coisas aconteçam no dia a dia. É uma interação muito saudável, um ponto que eu acho fundamental, até colocando aqui para o Carlos, né? O presidente do Conselho de Administração coordena o nosso comitê ESG, que é outra pauta super importante e estratégica. Então é uma combinação muito saudável, eu diria, né? E é uma combinação de realmente você ter a troca, né? De a gente levar muito do que está acontecendo no mercado, nos desafios do dia a dia, assim como o conselho ser composto com pessoas que têm diferentes conhecimentos para me ajudar, nos ajudar como administração a executar esses caminhos e é uma interação saudável. Carla, você tem visto esse exemplo, por exemplo, do Fleury em outras empresas, o ESG é tão importante que é o presidente do conselho que está cuidando do comitê? Olha, não necessariamente presidente do conselho, né? Mas sem dúvida nenhuma, hoje em dia, o número de empresas que tem comitê ESG aumentou muitíssimo, muitíssimo, né? Então isso basicamente inexistia há 5 anos, né? E uma empresa ou outra, né, com comitê de sustentabilidade ali assessorando o conselho, mas agora comitê ESG explodiu, né? IBGC tem ali cursos específicos para isso, né? Hoje, esse tema entrou de maneira bastante definitiva nas salas de diretoria executiva e de conselho de administração, né? Então, a gente tem visto, sem dúvida nenhuma, um aumento muito grande. E o que você tem a dizer para as pessoas que falam que ESG é só uma modinha e só aumenta os custos das empresas? Sim. Luizio, bom, eu venho de uma escola, né, por que não alemã da sustentabilidade,
Então, para mim, sustentabilidade está muito associado, não estou falando só de questões ambientais, mesmo questões sociais de governança, a eficiência. Então, a gente trazer eficiência para o processo, isso a gente vai garantir que você vai ter uma melhoria de questões de sustentabilidade e, claro, um ganho maior. Então, está atrelado, por exemplo, a ter o ganho também. De novo, mesmo em questões sociais, eu entendo. A questão, a gente vê cada vez mais no mercado, internacionalmente principalmente, alguns pushbacks aí com relação a ESG. Então a gente vê nos Estados Unidos alguns políticos trazendo ali uma pauta e atacando muito as pessoas que falam de ESG. A gente vê também alguns estados nos Estados Unidos, que eu acho, gente, assim, um movimento super legítimo, enfim, que tem uma pauta de costumes muito forte, e a gente sabe que dentro da pauta ESG a gente tem toda a questão de diversidade, por exemplo, tal, que é tão rica para a maior parte do mundo todo, das pessoas do mundo todo. E outro, por exemplo, a gente vê estados como o Texas dizendo para alguns fundos ESG, falando, olha, então quer dizer que a gente não vai mais colocar dinheiro em vocês, já que vocês vão desinvestir em petróleo. Eu acho, eu acho justo, me parece uma conversa interessante, dado que é um estado produtor de petróleo. Então, assim, a gente tem visto isso, mas, gente, assim, não tem como retroceder, não tem como. Uma que a sociedade em geral, Brasil, o mundo, exige questões ambientais, sociais, de governança cada vez mais progressistas, E o outro ponto também é que, para além do que a gente vê de movimento de mercado, regulação, Então, Luiz, assim, a questão de regulação no mundo como um todo, União Europeia principalmente puxando, mas em todos os lugares, Estados Unidos, China, qualquer lugar, uma quantidade de regulação para esses temas, Brasil também inclusive, obviamente, é muito grande. Então, assim, não tem como voltar, não tem como retroceder. Bom, diante do que o Carlos falou, como é que estão dentro do Boticário essas iniciativas de ESG e como é que o Conselho tem atuado especificamente? Eu brinco muito, Luiz, que a gente faz tudo isso muito antes dessa sopa de letrinha nova, Porque ESG, que antes era responsabilidade social corporativa, que antes era sustentabilidade, assim vai. Então, nossa história se funde com isso. Então, eu posso voltar para você em 1986, naquela época a gente já disponibilizava produtos nas lojas para trocar por roupas para oferecer à população que tinha suas casas devastadas pela enchente no sul do país. Era um clássico, todo ano tinha, a gente colocava produto. Depois, em 90, a gente criou uma fundação de proteção à natureza, era a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, hoje é a Fundação Grupo Boticário, pela evolução, mas desde 1990 a gente fala sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, da conservação. Antes mesmo, eu brinco, acho que de sustentabilidade aparecer no dicionário dentro disso. Então, a gente já tem uma visão bastante importante, eu diria, ao longo da nossa história. A gente tem um olho muito importante para o negócio, mas tem um olho também muito importante para a sociedade que nos cerca dentro disso. Então, nós fazemos iniciativas em todos os aspectos, seja nas sociais, nas ambientais, no próprio crise de governança, que eu já vou comentar a questão do Conselho, ao longo da nossa história. Ou seja, eu pego lá, a gente fala muito de equidade, Quando a gente começou o negócio das franquias, praticamente a totalidade das nossas franqueadas eram mulheres. E como a gente via isso, com excelentes olhos, porque para elas era uma oportunidade excelente de elas mostrarem seu potencial profissional dentro disso. Começava muito aquela história assim, eu brinco, o casal era transferido, a família era transferida, daí chegavam na cidade nova, o marido dizia, vai ficar em casa, vai tomar chá com suas amigas na loja e tal, Só que esse tomar chá com suas amigas na loja, que ela montou, veio ser tão bom negócio que muitas vezes o marido saiu do trabalho em que ele estava para auxiliar em tocar o negócio dentro disso. Então, para nós, a gente está num conceito que, no fundo, toda a questão de ESG para nós hoje é o nosso jeito de fazer as coisas, mais do que uma iniciativa isolada, que não tem nenhum pecado, é importante. Nós começamos a fundação, a ideia da fundação nasceu no primeiro momento, que a gente queria plantar uma árvore a cada produto produzido. Daí fomos conversar com pessoas da área, falaram, estão louco, virar uma reflorestadora, mesmo. Então criam um outro negócio, saiu a fundação do papel para fazer, ser uma das principais instituições do mundo em conservação de caráter privado. Dentro disso, a gente conseguiu aperfeiçoar porque uma iniciativa é boa, mas olhar como um todo, você poder fazer as pessoas entenderem que os impactos que você tem no teu dia a dia, na gestão da sua área, no relacionamento que você tem com as pessoas, na forma de olhar o mundo,
faz uma diferença muito grande. Você vai falando assim, puxa, mas o que você está falando? Estou falando que a gente traz isso para dentro do nosso planejamento. Não tem uma coisa específica, isso eu vou fazer de acordo. Dentro do planejamento, quando eu estou vendo lá para desenvolver produtos, todas as matérias-primas, toda a parte de embalagem tem que ser rechecada antes, tem que ser colocada porque tem que depois dar a legislação correta. A gente tem o maior programa de logística reversa do Brasil já é nosso, faz muitos anos, né? Que a gente coleta lá em todos os nossos pontos de venda, material e destina para as cooperativas de forma correta. Então, todo o modelo de negócio é pensado em cima disso. Quando eu vou desenvolver um projeto novo de loja, não tem como não trazer ecoeficiência, não tem como não trazer questão de madeira certificada, não tem como não trazer diversidade e inclusão. Né? Só que qual eu acho que é a diferença? Muita gente olha isso daqui, né, e o Carlos vai poder falar bem isso, tipo, as pessoas acham como uma questão adicional, e aí sempre vai ser um fardo. Né? Eu tenho que tocar, tenho que fazer isso e depois tenho que entregar mais isso. Falo, não, você tem que fazer isso dentro disso, é uma coisa só. Isso é crescimento saudável para o negócio e para a sociedade. É assim a forma que a gente enxerga. E nós temos hoje, na verdade, eu tenho uma vice-presidência que tem, né, é a Fabiana Freitas, que é da área jurídica, que tem a parte desse embaixo. Tem uma diretoria focada nisso daqui, né, que é a Juliana Vassan. E, obviamente, que eu, como vice-presidente do conselho, nessa função mais executiva, ali para poder fazer o acompanhamento, é uma cadeira que tem uma participação bastante importante. Eu diria que essa é uma das cadeiras que eu divido com o CEO. Né? Não são muitas, não são poucas, mas essa é uma cadeira que eu divido com ele, porque a gente tem tratado os temas de uma forma bastante tempo e ter a oportunidade de ter a curadoria, ter o pensamento estratégico e o acompanhamento por parte do Conselho. A diversidade e a inclusão, como é que estão hoje sendo tratados por vocês no Fleury? Esse é um ponto fundamental. Primeiro, reforçar o ponto que o Arthur trouxe, que ESG, na verdade, é uma jornada. E no Fleury a gente começou isso há mais de 20 anos. À época, olhando muito para a qualidade, para a questão de tratamento de resíduos biológicos, que na área de saúde e medicina diagnóstica é muito importante, e também para a parte de responsabilidade social. Depois foram criadas as áreas específicas de sustentabilidade e hoje realmente nós temos uma diretoria executiva de estratégia e ESG para dar importância estratégica de todas as nossas práticas. São várias frentes. Primeiro ponto que eu costumo dizer é que saúde tem um aspecto social muito importante. Promover saúde impacta diretamente a sociedade e é claro que nós temos uma visão de aumentar o acesso à saúde no Brasil. Isso faz parte do nosso modelo de negócio. Eu acredito muito que a partir do momento que você incorpora ESG no seu modelo de negócio, você torna realmente isso sustentável. Isso não pode ser algo à parte, como foi falado. Isso precisa estar incorporado. Dentro do aspecto social, nós valorizamos muito diversidade e inclusão, em todos os aspectos. Primeiro que nós somos uma empresa que estamos no Brasil inteiro, com unidades de atendimento em 13 estados, mas prestando serviço a 7.000 laboratórios em mais de 2.200 cidades. Então nós estamos com saúde neste Brasil bastante diverso e trazer essa diversidade para o nosso modelo de negócio é muito interessante para que a gente troque experiências e consiga realmente se diferenciar. O aspecto, por exemplo, de diversidade de gênero, na área de saúde nós temos mais mulheres. Então quando a gente olha para toda a base de 21.000 colaboradores e 4.000 médicos, nós temos mais ou menos 79% de mulheres. Mesmo nos cargos de liderança, coordenadores e acima, esse percentual está em 67% de liderança na coordenação acima. 20% de mulheres no conselho, 30% de mulheres em C-level. Mas também nós tratamos dos outros aspectos de diversidade. Dentro do Fleury nós temos grupos de afinidade, por exemplo, LGBTQIA+, por exemplo, a diversidade étnico-racial. Então nós temos esses grupos que discutem essas diversidades em todos os diferentes ângulos. E aí eu trago alguns aspectos que são importantes, né, que foram falados. Isso não é modismo, porque quando você olha para ESG, governança, aspecto ambiental, por exemplo, nós montamos uma nova área técnica, toda a parte de automação fez com que a gente reduzisse, e nós temos uma debênture com metas ESG de redução de resíduos biológicos e também de aumento de acesso às classes C, D e E. Então tem um aspecto financeiro, tem um aspecto de reduzir número de tubos coletados,
que, além de reduzir o custo da operação, ele promove uma melhor experiência para o cliente. Ninguém quer ficar tirando um monte de tubos de sangue. Então, a gente atrela isso à melhor experiência e redução de custo. Acho que isso precisa... O estudo da McKinsey mostrou as vantagens, né? Melhor produtividade, redução de custo, eficiência, redução de aspectos de risco nas organizações, a questão reputacional, quer dizer, hoje o aspecto étnico-racial, LGBTQIA+, ele precisa percorrer toda a organização. Nós somos uma empresa de serviços, então a questão de educação, de treinamento, de todo disso fazer parte da cultura, evitar riscos reputacionais no atendimento ao nosso cliente. Então, isso realmente é um conjunto de iniciativas que precisa fazer parte da organização. E quando você engaja todo mundo, as pessoas se engajam no propósito de atender, por exemplo, um número maior de pessoas com a questão de acesso, né, de diversidade, e a gente consegue fazer com que isso seja verdadeiro, sustentável e que impulsiona o nosso negócio. As empresas que têm isso incorporado, realmente elas têm uma performance melhor. Porque diversidade, inclusão, num mundo que tem tanta incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, aspecto geopolítico, aspecto macroeconômico. Então essa diversidade de pensamento, essa diversidade de conhecimento, essa diversidade cultural, faz com que a empresa ela consiga reagir nos momentos de incerteza. E tudo que nós vivemos hoje são incertezas. Então, eu acredito que isso tudo precisa ser incorporado realmente como pontos de vantagem, mas eu trago o aspecto de que é uma jornada, né? Nem todo mundo está bem em todos os parâmetros, e a gente reconhece isso. No Fleury, a gente tem muito a avançar na agenda de étnico-racial. Então, nós temos o grupo de afinidade, mas em termos de parâmetros, de indicadores, temos muito a avançar. Nós estamos muito bem em alguns parâmetros, outros menos, mas essa visão de que a gente vai melhorar, né, a gente quer melhorar, ela é fundamental e isso realmente faz parte da organização como um todo. Isso precisa ser parte do negócio. Bom, falando em jornada, a gente tem que fazer um breve intervalo, a gente já volta. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o Money Report aqui na BMC News e a gente estava falando sobre ESG, as práticas, e eu queria botar o Carlos na discussão. Como é que a gente pode, digamos, vender a ideia de que ESG está mais para business do que para ambientalismo, diversidade, inclusão, governança? Aloysio, repassando esse vídeo de Arthur e Jane para frente, né? Eu acho que foram 2 aulas de ESG, né, de sustentabilidade, no sentido, e muito claramente falo, não porque estou aqui com eles, mas assim, muito claramente você vê, meu dia a dia é muito, né, contato com executivos e executivas para falar desses temas, né, e você vê muito claramente quando está internalizado no negócio e quando não, né? Como tu bem comentou aqui, né, não faz sentido a gente ter uma coisa apartada, né, um apêndice que vai discutir ESG, que aí de fato vai ser sempre oneroso em todos os sentidos, né, não só financeiro, mas custoso ali de ter que se dedicar a um tema que você não está acreditando muito, né. E também, né, a Jane comentou aqui todos os aspectos do porquê você tem que internalizar, né. Então a gente poderia fazer uma explicação nessa, como a Jane fez, por exemplo, no sentido dos diferentes stakeholders, né? Então a gente sabe, né, tem a questão legisladores cada vez mais demandando, então claro, a gente tem que ficar em compliance com isso, né? Mas tem também os colaboradores que querem cada vez mais, né? Sempre faço aquela imagem da construção, né, da catedral, né?
os 3 ali pedreiros, né? Você faz a mesma pergunta para os 3, o primeiro fala, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Estou assentando tijolo, o segundo estou levantando uma parede, o terceiro, né, construindo uma catedral. Todo mundo quer construir uma catedral, né? Ninguém está, independente da área, independente do nível, a pessoa quer entender que o seu propósito está sendo endereçado naquele trabalho, né? Isso para tudo, investidores, como a gente falou, não só demanda dos investidores por ESG, mas oportunidades que a gente tem, né? Então a Jane comentou aqui do título que eles lançaram referente a ESG, atrelado a ESG. Então a gente está falando aqui, e assim, com todo mundo que eu converso, todos os dados que eu olho, primeiro, né, o ano passado, no Brasil, 43% de todos os títulos emitidos fora do Brasil por empresas brasileiras foram atrelados a ESG, né? E quando você olha o tipo de operação que foi feita, geralmente as pessoas falam, olha, foi a melhor operação que eu fiz na história da empresa, né? Então, porque você está indo para um capital bom, né? Capital ali que tem paciência, né? Então você consegue spreads bons, você consegue prazos bons também, né? Então a gente pode pegar por qualquer perspectiva que a gente queira olhar, faz sentido. É que de fato as pessoas que dizem que não faz, é porque é isso, tratam como uma coisa patada, né? E não internalizada de fato no negócio, e aí de fato sempre fica ali na dependência de algum líder, entendeu? Que essa pessoa vai falar, não, quero levar esse tema, e leva, essa pessoa sai, o negócio desaba, né? Então, é muito importante que a gente internalize de fato no negócio, né? Agora que faz sentido, todos os estudos estão aí, né? A Jane citou o estudo da McKinsey, por exemplo, a gente pode pegar mais milhares de outros estudos que mostram que, enfim, seja diversidade, seja questões ambientais, seja questões de governança, fazem sentido para o negócio. Ô, Jane, dentro do Grupo Fleury, vocês começaram a investir mais em prevenção e em promoção de saúde do que necessariamente em cuidar da doença, né? Será que essa mesma mentalidade a gente não pode jogar para o meio ambiente, para a governança, para a inclusão social, trabalhar mais na prevenção dos problemas do que na remediação? Olha, a saúde hoje enfrenta um desafio muito grande, que é o envelhecimento da população, com aumento de doenças crônicas, maior demanda. E nós temos hoje já um custo com saúde que pesa no país e pesa para o sistema de saúde suplementar. Lembrando que hoje 25% da população tem acesso à saúde suplementar. O SUS é excelente, uma série de políticas, mas também tem uma demanda muito alta. E é por isso que a visão de trabalhar mais com prevenção, com promoção de saúde, com qualidade de vida é fundamental. Nós, como Grupo Fleury, nós atuamos em diagnóstico e temos expandido a nossa atuação para também atuar desde a parte de atenção primária, com outras soluções de integração de jornada de cuidado, mais ambulatoriais, para manter as pessoas saudáveis, para que elas realmente utilizem os lugares de alta complexidade quando precisam. Mas essa visão de prevenção em saúde, ela é fundamental para a sustentabilidade do setor de saúde. Senão, o sistema não vai aguentar tanta demanda. Olhando para isso, a gente tem então todo um posicionamento de Grupo Fleury, olhando mais para prevenção e para ampliação na jornada de cuidado ambulatorial, mas eu acho que isso se aplica, sim, Aloysio, para todos os aspectos. Como a gente pode, em outras situações, atuar mais com aquilo que faz sentido de manter a prevenção e evitar os altos danos. Então tem a ver com educação. Isso é fundamental. Num país onde nós temos que aumentar a produtividade como país, com crescimento, com oportunidades, nós temos que investir em educação, em formação sólida, para que as pessoas tenham mais consciência de tudo isso que estamos vivendo. Na questão ambiental, nós já estamos passando do ponto, né, da situação climática. Como que a gente pode levar essa conscientização para todo mundo? Então, acho que tem um aspecto aqui de como a gente muda o mindset para que a gente efetivamente atue, execute e faça com que a gente
tenha um crescimento saudável no país. E eu, como médica de formação, tenho aqui como lema de vida realmente promover mais saúde e qualidade de vida às pessoas. E é nisso que eu coloco toda a minha energia e o meu propósito, e como Grupo Fleury, eu acho que a gente, como empresa, tem essa visão muito clara. Tem um dado que eu sempre uso, né, Jane, que assim me impressiona muitíssimo, que é um dado global, mas deve ser a mesma coisa no Brasil, né? Que hoje em dia, né? Porque, vamos lá, até muito pouco tempo atrás, até 50 anos atrás, 70 anos atrás no máximo, né? A gente morria ou de peste, né? Ou de fome ou de guerra. Era isso, né? A população morria disso, né? E hoje é interessante, porque não que, claro, tudo que a gente tem, hoje a gente está, por exemplo, quando a gente fala em guerra, está no pior momento desde a Segunda Guerra, né? A gente tem quase 2 bilhões de pessoas vivendo em territórios com conflitos armados, né? Então a gente tem, claro, a gente acabou de sair de uma pandemia também super complicada e tal, então claro que a gente ainda é muito afetado por essas questões. Mas ao mesmo tempo, quando a gente compara com porcentagem, a gente vê que a gente saiu dessa época já, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque tem esse dado, né, e tem muito a ver com a saúde, qualidade de vida e prevenção também, né, de que hoje a gente morre mais de doenças atreladas à obesidade, né, do que de fome, né? Então é uma coisa que, de fato, a gente tem que repensar, né? Sem dúvida, hoje as doenças crônicas, aquelas que precisam de acompanhamento, então diabetes, hipertensão, todos relacionados a sobrepeso, as doenças oncológicas também são as doenças que prevalecem no Brasil. E é por isso que o acompanhamento do paciente crônico, ele é fundamental para que a gente equilibre todo o sistema, a sustentabilidade do sistema. E mudança de modelos também, né? Olhando mais para aquilo que a gente chama de outcome, quer dizer, não adianta você pagar pelo episódio, mas pelo conjunto. Isso faz mais sentido para o sistema de saúde. As empresas hoje, saúde é o segundo maior benefício em termos de peso para as organizações. Salário e o benefício saúde. Então precisamos utilizar adequadamente esses recursos. No Boticário é assim também? Sim, sim. Eu ia completar os dois aqui dizendo que tem a questão da prevenção, mas acho que a gente também tem um termo que a gente tem que usar, que é o de reparação. Nós andamos em muitas coisas além do que deveríamos, então agora está na hora de reparar também, ao mesmo tempo que a gente trabalha a prevenção do futuro dessa equação. Óbvio que a gente tenta fazer tudo o que é possível do ponto de vista de prevenir as coisas, seja do ponto de vista da saúde, do bem-estar dos nossos colaboradores. A gente tem um olhar bastante extensivo também para a questão das pessoas que trabalham em toda a nossa cadeia, nossa rede franqueada, seus colaboradores. A gente soma aí 45 mil pessoas trabalhando dentro desse modelo. Hoje a gente tem outros canais, né? Então, além do canal de franquia, a gente tem a venda direta, a gente tem um canal de multimarca e a gente procura servir como um bom exemplo, um exemplo de mostrar que funciona fazer as coisas de forma correta, do ponto de vista de fazer a prevenção, do ponto de vista de cuidar do meio ambiente, do ponto de vista de você oferecer as oportunidades corretas para o desenvolvimento. Porque todos nós somos líderes de alguma forma, todos nós podemos ser geradores de oportunidades de melhoria aonde nós estamos inseridos. Se eu pego o nosso negócio do Boticário, eu tenho entre lojas franqueadas lá e nossas próprias, são mais de 4 mil lojas espalhadas hoje pelo Brasil. A gente está presente com loja física em 1.760 municípios. Então, municípios com 30 mil habitantes, um pouquinho abaixo, a gente está presente com loja física. E os outros, eu estou com loja física, tenho a venda comércio eletrônico, tem a questão da revendedora e a gente tem uma frente que atende também multimarcas, e farmácias são canais não proprietários. O que a gente procura fazer é influenciar cada um desses elos da cadeia para que eles possam estar promovendo boas condições de trabalho, boas condições de trato com relações a temas importantes da sociedade e também façam diferença no polo em que eles atuam. Então, para mim, cada franqueado que eu tenho numa cidade, para mim, eu olho para ele como um agente de transformação, porque a gente gosta muito dessa questão. A gente é muito conhecido pelo lado, obviamente, do ambiental, até por questões de fundação, mas o S está embarcado na nossa vida. Toda essa questão do empreendedorismo, a questão de você promover. Eu citei um exemplo aqui que era nossas primeiras franqueadas, e ainda continua a maioria, né, são mulheres. Né? A questão de geração de oportunidade, como a gente faz hoje, através de programas que nós levamos como um programa chamado Empreendedoras da Beleza, onde a gente capacita mulheres em situação vulnerável hoje, né? Para que elas possam aprender a tratar unhas, fazer cabelos, né, maquiagens, mas mais do que isso, a gente oferece esse treinamento todo online
trazendo desenvolvimento pessoal, trazendo a questão do empreendedorismo para que tenha um pacote mais completo. A gente tem um outro programa que a gente chama Desenvolve também, que é onde a gente pega, novamente, pessoas em situação vulnerável, porque essa tem sido o foco na nossa atuação. O programa é amplo, mas a gente procura dar mais oportunidade aqui, né, que são mulheres talvez com uma idade um pouco mais avançada, que não conseguem mais inserir no mercado de trabalho, tem a questão também de raça, né, que a gente promove a capacitação para o mercado de trabalho para a tecnologia. Então, para você ter no programa desse eu tenho 20 mil inscritos por ano, a gente oferece 1.000 vagas, e dessas 1.000, internamente eu aproveito 4%, que é 40, o resto eu disponibilizo para o mercado para ser feito. Então, a gente tem muito essa forma de como que a gente faz a mobilização social através de capacitação profissional. E, Luiz, se me permite, assim, muito brevemente, mais outro ponto, né, que os dois também trouxeram, essa questão, né, e Jane falou muito na questão da jornada, né, e se para as grandes empresas já não é tão simples iniciar a jornada, né, e até porque vai ser sempre uma jornada, viu, Jane, porque assim, o alvo é móvel, né, então hoje a sociedade tem, né, esses parâmetros, daqui 5 anos vão ser outros, então o alvo é móvel, a jornada vai sempre continuar, nunca ninguém pode falar assim, eu sou sustentável, assim, não é. Está no caminho, está na jornada. Estou sustentável, né? Exato. Estou sustentável. Mas o outro ponto que os dois também trouxeram, a questão de que até, né, se para uma grande empresa há uma dificuldade para começar, mudança de cultura, etc., para as pequenas ainda mais, né? E para aquelas, né, que, como a gente sabe, pequenas empresas no Brasil geralmente estão vendendo o almoço para garantir o jantar, né? Então, existe-se uma expectativa muito grande para que as grandes consigam promover as pequenas nesses temas, como a gente escutou 2 exemplos aqui, né? Isso é sensacional, né? Isso é necessário, até porque também as grandes, e isso vem muito da questão da crise climática e o tal do escopo 3, né? Então, de que tem que estabelecer metas não só para a tua operação, mas também para fornecedores, por exemplo, e essa história do escopo 3 tem sido levada para tudo, né? Ou seja, há uma expectativa ali da sociedade para que as grandes empresas trabalhem com as pequenas. Bom, o Carlos falou que o alvo pode ser móvel, mas o nosso break é inevitável. A gente vai fazer um intervalo agora e já volta. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta no nosso último bloco aqui de Money Report na BMC News. E eu vou perguntar aqui para o Arthur o seguinte. Eu entrevistei o Miguel Krisner muitos anos atrás, ainda nos década de 80, e eu lembro que eu perguntei para ele como é que você define o Boticário. E ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse que os produtos do Boticário eram amor em frascos. Perfeito. E isso realmente era extremamente, fazia total sentido com o portfólio da empresa naquela época. Isso ainda está no DNA do Boticário ou para chegar a essa rede de 4.000 pontos de venda, vocês tiveram que fazer alguma modificação no meio do caminho? Não, ainda permanece muito vivo isso daqui, porque no fundo quando você fala de um cosmético, né, você não está falando às vezes de um produto, a narrativa não é de um produto físico, está vendendo sempre uma expectativa de melhora. Né? Talvez não, brincando um pouco com a Jane e com a saúde, né, quando você compra um creme, você está comprando jovialidade, você vai se sentir mais jovem. Quando você está comprando um perfume, o desejo de se sentir mais atraente. Então isso é muito claro, porque a gente trabalha, na verdade, com uma visão muito focada no nosso consumidor. Quais são as experiências que esse consumidor quer ter com os nossos produtos, quer ter com as nossas marcas, com os nossos canais, com as nossas lojas, né? Que tipo de coisa que é tão único para ele, que é customizável para que ele possa se sentir como próprio e dele. E aí não tem como fazer diferente, né? Ou seja, porque a gente precisa, graças a Deus, o Boticário, por muitos anos, e continua sendo, hoje é a marca mais amada do Brasil, né? Essa questão. E vem tudo dessa relação com o consumidor, onde a gente traz, obviamente, traz produto, mas traz serviço, traz experiência, traz a maneira de se relacionar e comunicar. Muita gente acha que é uma empresa de cosméticos, então o único produto que ela traz é um batom, é um creme. Não, pelo contrário, a gente tem isso e muito mais. Ou seja, eu passo por portfólio, que é onde as pessoas muitas vezes conseguem materializar mais o que a gente faz,
Mas se eu pego no campo da inovação, a gente inova na forma de comunicar, a gente inova na forma de interagir, na forma da experiência, no ponto de venda, na forma de gerir o negócio, na forma de se relacionar com os parceiros. Então, é um centro constante, né? Ou seja, um pensamento constante na inovação para que a gente possa trazer cada vez mais essa hoje tão falada centralidade no consumidor, né, que vem dessa, que se fala da questão do Miguel, mas que hoje estão falando, mas que para nós é uma coisa que a gente fez ao longo da nossa história. Eu sempre falo, os 3 principais pilares que a gente tem dentro do nosso desenvolvimento foram 3. Uma centralidade muito forte no consumidor. Foi isso que nos habilitou, inclusive, a criar um grupo. Nós né, a Boticário é sempre uma marca, graças a Deus, muito bem desenvolvida e ao longo da sua história, sempre com muita pujança e destaque, mas em 2010 nós criamos o Grupo Boticário, trouxemos outras marcas para atender diferentes tipos de consumidores. Né? Hoje eu te diria que, hoje a palavra da moda, nós somos o ecossistema da beleza, né? Porque tem diferentes canais, diferentes marcas, serviços prestados não só para consumidor, mas para parceiros de negócios, seja, tudo isso, mas no fundo a gente traz essa equação do poder atendê-lo da melhor forma que ele queira ser atendido, que ele queira se relacionar conosco. Um segundo pilar é a questão de respeito aos nossos parceiros de negócio e a forma como nós atendemos. Então, nós somos uma empresa que tem aí franquia no seu DNA inicial, né, e a maior parte do business ainda, mas que eu tenho relações aí que são relações de mais de 32 anos com o franqueado. Eu já tenho franqueado, está na 3ª geração conosco. Então, brincando com a história, não é um casinho, né? É uma história de amor de longo prazo. Sem dúvida. Isso daqui. E o terceiro ponto é a inovação, onde que eu trouxe agora quem olha sobre os diferentes aspectos. Então, eu tenho que combinar, acho que na execução do negócio o segredo está combinar razão e emoção. Eu tenho que ter a perspectiva estratégica, tenho que ter o olhar para isso, tenho que fazer, obviamente, senão não chegamos hoje, mas o cuidado, o amor, o que é colocado em cada produto que a gente desenvolve por todas as pessoas que estão nessa cadeia, né, que opera hoje, para chegar na mão do consumidor, faz uma diferença muito grande. Eu queria te perguntar uma coisa em relação ao desenvolvimento de produto. Tem um seriado chamado Houston, na Netflix, sobre um famoso estilista americano. E num determinado momento ele vai fazer um perfume e se encontra com uma mulher que é especialista nisso. E daí ele começa a mostrar os cheiros que ele gosta. Então ele mostra o cheiro da lavanda, um cheiro específico da infância dele e até a roupa do namorado. E a especialista faz um mix de tudo isso e propõe uma fragrância que ele aprova. Como é que é para chegar numa fragrância? Como é que é essa jornada que você segue? O filme é bem fidedigno, não assisti, mas é bem fidedigno. Por quê? Porque, no fundo, um perfume, ele nasce de um sonho, no primeiro momento, de um desejo, né? Ou seja, quero criar, né, um perfume masculino para uma faixa etária, você veste um target que dê uma questão talvez mais de proximidade com o campo, ou urbanidade, ou você fecha um briefing, seja para homem, para mulher. E a partir disso você chama, hoje são casas de fragrância, tem as grandes casas de fragrância do mundo, tem 5 que são as principais, a gente tem um contato muito bom com eles e obviamente somos um dos principais clientes do mundo, e você transmite isso. A partir daí é um processo de lapidação de um diamante. Porque você contou que eles vêm com uma pedra bruta para você, que são as chamadas submissões. E aí é onde que você e seu time vão cheirar uma a uma dessas submissões para entender se aquilo está fidedigno no que você pediu. Seja do ponto de vista do conceito do lifestyle, do estilo que você está querendo propor, seja do conceito das notas que você queria. Eu queria uma versão, vamos dizer, mais fresca, tá? Quais são as notas cítricas que estão embarcadas, como está a saída dessa nota, como é o corpo, como é o lasting dela, tudo isso é aprimorado. E é um processo que se vai, então cheira, devolve, mexe nisso, vai, cheira. Tipo, muitas vezes a combinação numa fragrância, muitas vezes chega a uma combinação de mais de 1000 elementos para fazer. Por isso que o passe de um perfumista é tão caro. Porque ele já sabe, né? Quando você fala, quero um cheiro de cor, ele já sabe talvez os 39 elementos que tem que ser combinados para chegar no cheiro do couro, daquela nota do couro. Então é uma lapidação até que você chega no produto que você... É por isso que às vezes você tem fragrâncias que são parecidas, então. Eu lembro, por exemplo, o estileto de vocês era parecido com o Dracar Noir. Aliás, era até melhor que o Dracar Noir. Eu sou suspeito, mas também acho. Mas enfim, muitas vezes você tem algumas coincidências, né? Mas aí, na verdade, são tendências olfativas.
né? Ou seja, porque tem dois modelos. Tem um modelo que é o mercado que a gente chama de grey market, que é aquele cara que fala assim, eu fiz isso aqui, eu quero uma cópia exata desse perfume. Aí não temos que discutir, né? Esse mercado não é um mercado que nem... Eu sou presidente da Ação Brasileira de Fabricantes de Perfumaria e Cosmético, isso é uma coisa que não quer nem olhar, né? Porque isso não faz parte do... Agora, tem outra das notas olfativas. Tem alguns momentos da vida, por exemplo, está em voga para as mulheres mais uma questão. Esse ano vai ser um ano mais voltado à tendência de perfumes florais. Acontece, né? Ou às vezes são mais frutados. E aí você vai estabelecendo linhas olfativas que vão guardar alguma semelhança, mas não são exatamente o mesmo produto. Né? Você tem linhas direcionais. Porque no fundo, o que é eu brinco muito com uma fragrância? Para mim, um perfume é como um elemento da moda que você está usando. Já vou me retratar porque já me olharam um torto dizendo o seguinte, como elemento da moda você usa o mesmo perfume há muito tempo. Né? Tem as pessoas que são mais clássicas, sim. Meu pai, né, antes de começar a desenvolver o Boticário, ele usava o Paco Rabanne, clássico, aquele perfume verde, usou, e era uma marca dele. Tem muitas pessoas que assim vêm a perfumar, né, o perfume. Eu já vejo de uma forma diferente. Para mim, usar um perfume é uma combinação. Da onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer, ela é parte. Assim como você escolhe sua bolsa, sua camisa, para mim eu escolho a fragrância. Ele é uma combinação. Temos os dois estilos dentro disso. Alguém que gosta, né, um portfólio mais intenso e pequeno, do ponto de vista de dizer minha marca registrada, e outras pessoas, como eu, espero que vários de vocês aqui, que gostem de ter muitos, né, para poder escolher associar isso com o que você vai estar utilizando, que o momento que você vai estar liderando ou interagindo naquele instante. Então, para mim é uma complementação. Eu, particularmente, quando eu saio de casa, eu não consigo sair de casa sem uma fragrância. É a mesma coisa que eu estiver saindo sem uma peça de roupa, pelo hábito de utilização. Você é assim também, Jane? Talvez eu seja um pouco mais clássica, mas eu queria trazer um aspecto interessante que ele trouxe, né, que é a questão de experiência e de bem-estar. Hoje, quando a gente olha para a saúde como um todo, a saúde mental é fundamental. Nós estamos vendo números assustadores com relação à ansiedade e depressão, e o quanto que é importante a gente não só fazer medidas de cuidado de saúde física, o tratamento da hipertensão, da obesidade, como foi falado, mas o aspecto de saúde mental. Então, este bem-estar, essa visão de bem-estar, ela vem se consolidando dentro da área como algo fundamental também para o aspecto do bem-estar da saúde mental. E também tem o aspecto social que a gente falava aqui, né? Um dos principais determinantes de doença hoje são questões sociais. O Carlos mencionou a questão de situações de estresse, de guerra, então, ou situações sociais de vulnerabilidade extrema, implicando em doenças. Então, o aspecto de doença física, doença mental, doença social, ele é importante para que a gente possa manter a pessoa saudável. E, sem dúvida nenhuma, um bem-estar, uma situação de uma experiência, ajuda as pessoas nessa visão de construção de saúde como um todo, de qualidade de vida. Tem uma questão da autoestima das pessoas, super relacionada ao que ela falou, ou seja, você consegue fazer com que uma pessoa tenha a sua autoestima melhorada, ela vai interagir de diferentes formas com quem está ao redor dela, vai interagir de forma diferente com o mundo e vai se cuidar mais. E quando você vai para cuidar mais, não é só se cuidar mais sob o ponto de vista estético, é sob o ponto de vista saudável também. Você amplia a visão dessa pessoa. Bem-estar psicológico, como é que se encaixa em tudo isso? Porque vocês também estão ultimamente prestando mais atenção nessa linha, não só da prevenção, como também do tratamento, né? Sem dúvida. Olha, eu vou trazer o aspecto que foi a pandemia, né? Uma situação extrema para profissionais de saúde que tinham que lidar com aquela situação e nós tínhamos todos os nossos colaboradores médicos na linha de frente. Então, neste momento, a gente teve que montar todo um suporte psicológico e até psiquiátrico em algumas situações. E hoje nós temos dentro do Grupo Fleury um programa chamado Viver Melhor, que olha para os aspectos de manter as pessoas mais saudáveis com exercícios físicos, estimulando a alimentação saudável e também o aspecto psicológico, que é fundamental. Hoje, isso inclusive é uma oportunidade, olhando para linhas de negócio, você oferecer serviços de suporte para o aspecto psicológico, porque realmente houve na pandemia uma sobrecarga, dados numéricos.
você aumentou mais ou menos em 20% o número de doenças mentais, pela questão de estresse, de ansiedade. As mulheres, infelizmente, são mais afetadas, porque as mulheres, elas, no aspecto de depressão e de sobrecarga, elas tinham que lidar com a questão de educação dos filhos, dentro de casa, com a questão de isolamento, com a questão de saúde da família. A famosa terceira jornada, né? Exatamente, isso acabou afetando muito as mulheres, então esse é um aspecto, quando a gente fala de dar suporte às mulheres, de prestar atenção. As empresas hoje, elas estão mais atentas à questão de burnout, ou seja, antes era um tabu falar sobre depressão, ansiedade, mesmo em níveis de alto escalão, de CEOs, não se falava sobre isso. Ainda mais, né? Exatamente, porque tinha que ser o super-herói. Hoje não, hoje você tem que colocar a questão de vulnerabilidade, a questão de que as pessoas precisam estar bem para, inclusive, você ter uma melhor performance e melhor produtividade. Então, hoje esse aspecto de apoio dentro das organizações, ele tem sido mais abordado de uma maneira geral, desde questão de se falar abertamente, até a questão de se montar apoios mesmo de redes de suporte psicológico ou até psiquiátrico, com scores em que você consegue avaliar as diferentes áreas, se você está com um nível muito grande de tensão e claro, é natural, né? Desafio macroeconômico, desafio de produtividade, pressão, empresas de capital aberto. Então, tudo isso precisa ser considerado, mas o aspecto psicológico de avaliação e de suporte é fundamental. E aí eu volto para a questão de prevenção e vida saudável. Exercício, por exemplo, é um dos principais fatores de você manter as pessoas do ponto de vista psicológico, além de tudo isso que falou, né? O alto astral, o se cuidar, então tudo na verdade está conectado. E as pessoas mais saudáveis são mais produtivas, elas se importam mais com o outro, né? A questão de longevidade, por exemplo, o aspecto social de interação, ele é fundamental, isso também já está demonstrado. As pessoas que têm mais convívio social, elas são mais longevas, elas conseguem ter uma qualidade de vida maior. Então, são aspectos importantes para se considerar e são aspectos que a gente, como uma empresa que tem a ambição de ser uma das grandes líderes de medicina e saúde no Brasil, a gente olha. Então, tem o aspecto de diagnóstico, mas também tem o aspecto de promoção de saúde e bem-estar de uma maneira geral. Esse é o nosso posicionamento. Esse é um ponto super importante, porque burnout parece ser uma bobagem, mas não é. E especialmente dentro do universo corporativo, as pessoas antes se vangloriavam do tempo que trabalhavam demais, das horas extras, mas o que a gente percebe recentemente é que isso, na verdade, não faz bem. Isso, pelo contrário, faz mal e a gente tem que combater essa tendência que hoje é meio que disseminada por aí. Bom, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Como eu falei, a conversa flui muito e, enfim, nós voltamos de novo na próxima quinta-feira. Eu agradeço muito o Carlos, a Jane, o Arthur, e nós estaremos aqui de volta em BMC News na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. BMC News. Informação que gera valor.